Vamos bater um papo aqui sobre um assunto delicado: como e quando demitir um cliente. Lembrando vocês aí que no dia 9 de abril a gente vai abrir as matrículas da segunda turma do curso Character Animation Expert com a Natália Okimoto. O link para a lista de espera está na descrição do vídeo, é só clicar lá, deixar seu e-mail para você ser avisado quando as matrículas estiverem para rolar, fechou? Então olha só, seguinte, esse assunto é delicado porque muita gente reclama de cliente e geralmente parece que a gente está sempre do lado fraco da corda, né? E isso é verdade em até dado ponto, isso é verdade sim. Mas ao contrário do que muita gente imagina, né, de que somente nós que trabalhamos com motion, sei lá, como freelas e coisa assim, somente um estúdio, né, que atende um cliente pode ser demitido de uma agência e coisa assim, né, não prestar mais serviço, o cliente também pode ser demitido no processo. Então a gente vai discutir aqui de forma um pouco breve, né, porque esse assunto é um pouco complicado, mas a gente vai discutir aqui de forma breve por que a gente deveria de vez em quando observar isso e às vezes tomar uma atitude drástica como falar assim, ó, desculpa, não vou mais te atender. Então quando eu digo demitir cliente, o que eu quero dizer é isso, é você declinar projetos que venham daquela direção, seja uma agência, seja uma produtora, seja um cliente direto, coisa assim, e você analisa certos pontos que a gente vai discutir já, para ver se você quer ou não continuar trabalhando com aquele cliente específico. Agora, isso não parece ser muito inteligente, né? A gente simplesmente deixar de atender alguém. Mas vamos com calma aqui, vamos por partes para a gente entender os porquês de uma atitude dessa. Então, para começar, a gente tem a percepção de que o cliente é aquela figura mítica, né? Que paga nossas contas e dá oportunidade para a gente seguir carreira e coisas assim. Isso é verdade em parte, a gente não pode negar, mas a gente também tem que admitir, né, para nós mesmos que na verdade o que paga a nossa conta é o nosso trabalho, né, a nossa mão de obra, sacou? A gente não está fazendo nada de graça aqui, a gente não está ganhando dinheiro, o dinheiro não cai do céu. E a nossa competência, né, a nossa oportunidade, na verdade, as oportunidades aparecem para a gente por causa da nossa competência, né, e não por causa de uma figura anônima qualquer. Isso leva a gente para um outro ponto, que apesar da gente depender sim, né, de um ou mais clientes para a gente fazer a coisa acontecer, né, para a gente ter uma carreira, ganhar dinheiro, não sei o que, se sustentar e se manter, o cliente também depende da gente, né? Então é uma via de mão dupla aqui. E aí eu escuto as pessoas dizerem, provavelmente vocês estão pensando, mas o cliente pode simplesmente te dispensar e pegar outro cara para fazer o seu job, né, o job que você estava fazendo. Verdade. Mas a gente também pode dispensar o cliente pelos mesmos motivos, né? E colocar um outro cliente no lugar para gerar jobs para a gente. Um exemplo disso é quando um cliente chega e reclama de algum certo processo num projeto, do resultado de um projeto, ele pode ter razão, geralmente ele tem razão em alguns aspectos, e ok, tudo bem, é normal. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes uma postura de um cliente no meio de um processo de um projeto é terrível. E a gente deveria alertar esse cliente de que não está funcionando por causa dele, sacou? Claro, a gente não vai chegar lá chutando a porta da sala do cara, não é isso. Mas o nosso papel dentro de um certo processo, às vezes, é chegar no cara, colocar a mão no ombro dele e falar assim, cara, relaxa aí, porque senão o projeto não vai funcionar e a coisa pode desandar mesmo. Então, da mesma forma que um cliente pode não gostar da sua postura dentro de um projeto, a gente também pode não gostar da postura de um cliente no mesmo projeto. Como eu falei lá atrás, é uma via de mão dupla. E só para vocês terem um exemplo concreto de uma situação desse gênero, aqui no estúdio uma vez rolou um job bem grande que misturava live action e motion design, né? Motion graphics. E nosso estúdio aqui, né, era só uma das partes envolvidas nesse processo, né? Tinha uma galera fazendo, todo mundo trabalhando junto, né? Era muita gente trabalhando para fazer esse processo. E durante a produção desse job, a agência, né, que era o nosso cliente, ela foi extremamente desorganizada e desleal com a gente. Não sei com os outros, mas conosco foi terrível. Então coisas como roteiros extremamente complexos sendo mudados em última hora, coisas como correções fora do combinado, informações desencontradas, sabe, e-mails absurdos e coisas assim. No final, o que era para ser um projeto super massa virou um pesadelo de 3 meses. E aí depois que a gente foi pago, né, depois que o projeto terminou, foi terrível, a gente foi bem pago, o projeto era muito grande, a gente foi bem pago, ok, mas a gente demitiu a agência. A gente olhou e analisou todo o processo que envolveu esse trabalho e falou, cara, não vale a pena trabalhar com esses caras. A grana que eles pagam é boa, mas o processo não vale a pena. Para você chegar lá é muito penoso, né? Então a gente gentilmente declinou a parceria com esses caras. Falou assim, a gente não quer trabalhar com vocês porque vocês são pessoas extremamente desorganizadas, são pessoas que não respeitam os profissionais que trabalham com vocês e vocês deveriam rever toda essa parte de pipeline de processo de vocês. Então nossa análise foi muito simples. Apesar do retorno financeiro ser muito bom, a dor de cabeça era grande demais. Então não valia a pena, uma coisa não compensava a outra, sacou? Agora, esse processo de você demitir um cliente é muito delicado, né? A gente tem que avaliar isso com muita calma.
Porque situações ruins, né, situações chatas acontecem o tempo todo em qualquer projeto, sacou? Se a gente fosse demitir todo cliente que faz uma merda, ou se o cliente fosse demitir todo profissional que faz uma merda dentro do processo, aí ia virar um caos, sacou? Ia virar um desastre, nenhum projeto ia chegar no fim, essa que é a verdade. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso para avaliar realmente, né, a viabilidade de continuar trabalhando ou não com aquele cliente específico. Então para cada profissional existe um pró e um contra, né? Não existe uma fórmula que eu vou dizer, olha, faça isso, analise aquilo, não é bem isso, tá? Então porque o que pode ser bom para você, a favor de você, pode ser ruim para mim e contra mim, né? Então a gente tem que avaliar dessa forma. O lance é realmente colocar na balança os prós e os contras de trabalhar com uma certa empresa, com uma certa agência, um certo estúdio, ou seja lá o que for, um cliente direto, e ver se vale a pena no final, né? Se aquilo que eles estão te pagando, se todo o seu relacionamento com esses caras não tá te destruindo nesse processo aí do trabalho, sacou? Se você não tá sendo sacaneado por esses caras, porque isso também pode acontecer. Porque no meu caso, o que eu prezo? Eu prezo por organização, eu prezo por eficiência e lealdade na hora de cumprir aquilo que foi combinado, certo? Eu sou um cara que preza por isso. Um cliente pode quebrar uma dessas regras. É normal que aconteça, inclusive, tá? E se ele quebrar uma dessas regras, a gente senta e conversa. Fala, pô, velho, vamos melhorar aqui, pá, pra gente continuar trabalhando junto. Agora, se ele quebrar todas as regras de uma vez só, aí não dá. Aí fica realmente inviável você ter um relacionamento com aquela entidade específica, sacou? Isso quer dizer que se a gente trabalhar com um cliente errado, né, errado entre aspas, o valor que ele paga por um job não vai pagar, na verdade, todo o processo, né? Porque a gente esquece, mas o motion design não é só o lance de você animar, né? Aliás, nenhuma profissão é isso. As pessoas pagam pelo nosso tempo e pela nossa energia vital, sacou? A gente tem todo um processo de aprendizado, todo um processo de especialização, todo um processo de execução de um projeto. Então, um cliente, ele está pagando por isso, né? E também pelo tempo que você despende e também pela sua energia vital de estar ali funcionando por conta dele. Então, se um cliente não é justo em vários aspectos, né? Se ele não é leal, se ele não funciona em vários aspectos a favor daquele projeto, a favor de você, né, funcionar dentro de um projeto, então ele não merece o nosso tempo nem nossa energia vital. E uma coisa que pode vir aí na cabeça de vocês é, beleza, e aí, eu demito o cliente e agora? O que eu faço? Né, vou ficar sem clientes, né? Se eu tiver que demitir todo cliente ruim, não é bem assim. Então vamos lá, geralmente quem tem uma envergadura muito grande, né, de poder dentro de uma cadeia de trabalho, ou seja, o cliente tem mais poder, entre aspas, do que a gente num processo, né? Ele usa um argumento muito que eu acho meio idiota na hora de demitir alguém, né? Na hora de tirar aquele cara do processo e colocar outro no lugar. Geralmente eles falam o quê? Né? Vão falar, tem uma fila de outros motion designers lá fora esperando para fazer o mesmo trabalho que você está fazendo aqui, sacou? Então seria mais ou menos esse o argumento, né? Faça porque tem uma fila lá fora esperando para fazer também se você não fizer direito. Só que a gente esquece que do mesmo modo existe uma fila de clientes lá fora também esperando eu ter tempo para atendê-los. Então eu estou perdendo tempo com o cliente errado enquanto tem uma fila de outros clientes potencialmente melhores esperando para eu ter tempo para atendê-los. Então a lógica é a mesma, sacou? E a gente está falando de modo muito metafórico aqui, é claro, né, galera? Não existe uma fila de motion designers fora de uma agência esperando para trabalhar e não existe uma fila de clientes aqui do lado da minha porta esperando para ser atendido, não é isso. Mas do mesmo modo que o cliente, quando ele demitir um estúdio, né, ou um profissional freelancer de uma certa tarefa, ele vai ter que correr atrás de um outro profissional do mesmo nível para suprir aquela vaga. A gente também vai ter que fazer isso. Se a gente demitir um cliente, você vai ter que imediatamente levantar e bater em outra porta para substituir o cliente que você demitiu. Então, de novo, é uma via de mão dupla. A gente está junto no mesmo barco e toda decisão que um cliente toma na nossa direção e a gente toma na direção dele geram resultados comuns. Então esse processo não é nada novo, é um processo natural e a gente meio que esquece disso, saca? E a gente tem a tendência a achar que nós somos fraquinhos no processo, e não é bem assim. Beleza? Que a gente tem que ter um respeito mútuo, é isso que eu acho, sacou? A gente tem que se respeitar mutuamente, a gente tem que trabalhar em prol do projeto. O cliente tem um projeto, você tem um projeto, vocês têm que trabalhar em conjunto para aquele projeto acontecer. Se uma das partes está falhando, essa parte precisa ser analisada, precisa ser alertada, né? Ó, trabalha melhor, faz isso melhor, porque os dois lados vão sair perdendo se um dos dois for demitido, sacou? O cliente vai ter maior dor de cabeça para arrumar outro cara para o lugar, você vai ter maior dor de cabeça também para arrumar outro cliente. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que a gente não precisa ter medo se precisar demitir um cliente, porque às vezes vale a pena você se livrar de uma carga dessa, sacou?
vale a pena você realmente analisar se a relação que você tem com uma certa marca, ela realmente está dando bons frutos, né? Porque dinheiro é importante pra caramba, porque nos mantém e tal, mas saúde mental, saúde física, né, e coisas assim, são coisas às vezes muito mais importantes do que o dinheiro, né? Às vezes você vai gastar todo o dinheiro que você está ganhando daquele cliente para curar uma loucura que está vindo, né, internamente por causa do mesmo cliente. Então fica, você está queimando tempo, né, e energia. Então da próxima vez que você tiver aí de saco cheio de ser massacrado numa pipeline de um cliente sem noção, lembre-se que você pode demitir ele no meio do processo, ou então você termina aquele job, depois pede licença e sai fora, tá? Não fique com medo dessas coisas, só analise com muita calma, tá? Para ver se você realmente está fazendo o movimento correto. Porque se você fizer ele errado, você pode perder um bom cliente, mas se você fizer ele correto, você vai ver que não faz falta nenhuma, da mesma forma que não fez aqui conosco. Então é isso aí, se a gente pisa na bola com o cliente, a gente roda. Se eles pisam na bola conosco, eles deveriam rodar também. É assim que eu penso. Então esse foi o Insights de hoje. Lembrando de novo para vocês aí que no dia 9 de abril a gente vai abrir as matrículas da segunda turma do curso Character Animation Expert. E lembrando também que esse curso é um curso médio avançado, então você já precisa ter um nívelzinho aí de conhecimento de After e de animação para entrar nele sem ficar perdido, tá bom? Não vai entrar lá iniciante, que senão você vai ficar batendo cabeça. E vocês, o que acham desse assunto? Já demitiram algum cliente? Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acham sobre isso, porque esse assunto é delicado e muito polêmico. Eu vou ficando por aqui. Fui!